Senhor. Tu és Deus para sempre. Jesus, 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 Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor. Amém. Bendito seja Deus. Pode sentar-se. Aleluia. Santo é o Senhor. Digno de glória. Aleluia. Vamos nos manter aqui nesta palavra. Aleluia. Porque o Senhor, o nosso Deus, está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória para sempre ao seu nome. Aleluia. João 4. João capítulo 4. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água da vida. Aleluia. Fica conosco, Espírito Santo, pois não podemos aprender sem o Senhor, não podemos crescer na graça e no conhecimento sem a unção do Espírito, sem a direção e o ensino do Senhor. Portanto, clamamos a Ti, venha sobre a nossa vida e detenha o domínio da carne, o domínio do mundo, o domínio das trevas. Então, somente o Senhor, o nosso Deus, manifeste nesse tempo aquilo que o Senhor escolheu fazer. Nós concordamos que o reino de Deus esteja entre nós e a vontade do nosso Deus, como está feita no céu, também seja feita na terra. Portanto, Senhor, toma o teu lugar e governa nosso coração, nossa mente. Senhor, sustenta a nossa vida a fim de contemplarmos a grandeza da tua majestade. Sabemos que toda palavra que verdadeiramente vem do Senhor carrega uma unção específica. Nós que estamos desejando aprender a adorar a Deus, sabemos que a tua palavra, ligada à adoração, há de nos ensinar pela unção a adorar o nosso Deus, a prestar culto ao Eterno. Então fica conosco e opera esta obra, que os inimigos da adoração, os inimigos do louvor sejam detidos, os inimigos da entrega, da oferta, Senhor, sejam paralisados, porque o Altíssimo é soberano e é digno de receber o seu culto, o seu louvor e a sua adoração. Portanto, ensina-nos a fazer a tua vontade. Senhor, é o que nós clamamos e nos sujeitamos, enquanto o Senhor mesmo opera, segundo a majestade do teu poder. Nós oramos, gratos a ti, no precioso nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Glória ao Deus Altíssimo. Muito bem. Nós já estamos nesta palavra há algum tempo, procurando perceber o que Jesus fez com essa mulher. Não é? E essa mulher nos faz pensar sobre essa condição em que ela estava, mas que o Senhor escolheu. Não é? Não sei se a palavra é ignorar, mas ele verdadeiramente não se concentrou na fragilidade dela. Na verdade, ele se apoiou na fraqueza dela, nas limitações que ela tinha, na rejeição, tanto que os judeus tinham por ela fazer parte dos samaritanos, por ela ser uma samaritana, mas dentro da sua própria sociedade, ali na sua própria comunidade, ela sofria rejeição, por isso ela buscava água nesse horário. Afinal de contas, ela levava uma vida um tanto quanto, mesmo numa sociedade que estava embasada em idolatria e desviar-se do Senhor, não é? A estrutura religiosa normalmente nos
classifica num lugar, não é, em que se o religioso estiver observando qualquer situação, ele vai se considerar melhor posicionado do que qualquer um que ele definir como abaixo do padrão. Então, mesmo que os samaritanos, aos olhos dos judeus, não representasse um alto nível de relacionamento com Deus, dentro da sua comunidade, envolvidos em religião, eles classificavam essa mulher num nível ainda inferior. Amém? Amém? Você está aqui ainda? Aleluia. Então, isso é importante para nós, porque essa é a realidade que nós enfrentamos. A sociedade como um todo não considera a igreja uma estrutura que mereça qualquer tipo de reconhecimento. É por isso que todo aquele que tem problema de rejeição tem uma disposição de tentar se impor, não é? Não reconhece a sua identidade. Você percebe que a igreja, quando ela cresce e se expande, ela quer não operar influência para manifestar o reino, ela quer influência para ser reconhecida. Quantos já perceberam isso? E esse é um problema, não é? Que nós precisamos ser curados disso para poder responder ao chamado que Deus tem para nós. Ao ler a sua Bíblia, você observa a igreja do primeiro século, que tinha poder real. Quantos reconhecem que a igreja do primeiro século, desde que foi batizada no Espírito Santo, saiu para fazer uma obra poderosa e realmente fez? Amém? Mas por causa de ela ter uma compreensão da sua identidade, ela não se prendeu ao nível que ela começou a alcançar em poder. Ela alcançou um nível de poder, isso talvez pudesse levá-la a influenciar, não é? E até negociar isso, não é? Mas nos seus primeiros anos, firmada na sua identidade, veja, sofrendo perseguição dos judeus, perseguição dos romanos, perseguição dos gregos, perseguição de toda aquela estrutura, ela não cedeu à pressão de negociar. Já que ela carregava poder, talvez ela pudesse negociar com o sistema, mas ela preferiu manter-se fiel ao Senhor, mesmo que humanamente rejeitada, pressionada, perseguida. Ela preferiu ficar nesse lugar. E nesse lugar, a perseguição e a pressão só aumentou. Ela não tinha lucro, ela não tinha nenhum tipo de crescimento, de projeção, de reconhecimento de vitória natural. Mas mesmo com todos esses prejuízos, reconhecendo quem ela era e quem lhe tinha dado esse poder e o que esse poder levaria a igreja a experimentar, ela preferiu, não é, perder tudo, entregar tudo, sofrer todas aquelas situações e prejuízos, porque ela sabia quem ela era e quem tinha chamado ela para aquela posição. Amém? Uma coisa que nós temos tido muito problema para experimentar. Quantos têm ouvido que o Senhor está para manifestar um avivamento? Você tem ouvido isso? Já tem algum tempo que você ouviu isso, não tem? Mas o Senhor tem tido dificuldade de liberar isso. Então, ele está passando algum tempo falando que vai liberar, mas ao mesmo tempo tentando nos levar a um nível de maturidade, de reconhecimento de quem Ele é, do que Ele está querendo operar em nós, de qual é a origem dEle, qual a nossa origem, quem nós somos nele, quem Ele é no governo do universo, não é? Para que quando as pressões chegarem, nós saibamos muito bem onde devemos estar. Porque agora nós não temos nada. Quantos percebem que a igreja fala, mas ela não tem nada? Quantos percebem isso? Não é? Então pode ter prédios, pode ter estrutura, grandes pregadores, grandes teólogos,
grandes grupos de louvor, grandes ministros de adoração, muitas coisas, não é, que são importantes, são preciosas, nos alegramos porque nós saímos de uma igrejinha muito frágil e perseguida no país, não é, de um lugar onde a gente não tinha nenhum espaço, e agora, não é, somos mais de 40 milhões num país, não é, que tem uma grande estrutura idólatra, uma herança idólatra. Então, louvamos a Deus pelo crescimento que alcançamos, mas estamos num lugar onde nós temos uma estrutura, mas nos falta Deus. Então, se sem Deus, ou seja, apenas com a estrutura, nós já somos metidos à besta e achamos que somos algo, achamos que podemos controlar a economia, controlar a política, controlar, né, as pessoas, né, porque, afinal de contas, crescemos, temos influência e temos algum poder. Mas, na verdade, se olharmos para aquilo que Deus quer que a gente tenha, a gente não tem nada. A gente não consegue impactar nada, não consegue impactar ninguém, não é? Talvez com algumas palavras, até as pessoas se empolgam, mas quando elas se aproximam um pouco mais, elas descobrem que nós não temos nada. As pessoas continuam doentes, continuam com problemas em suas emoções, continuam com medo do tempo, com medo do futuro, não é? Desequilibradas, inseguras, as más notícias. Quantos sabem que a Bíblia diz que nós não devemos temer más notícias? Pois é, mas se você entrar no meio dos crentes, estão todos preocupados, ansiosos, até com depressão, não é? Como assim? Como assim? Como essas coisas podem estar acontecendo? É porque, não é? Nós temos uma capa, uma estrutura. Às vezes são os prédios, as canções, a Bíblia que a gente carrega, participar de uma congregação, a carteirinha, o documento de uma congregação, seja lá, temos uma série de coisas, mas nos falta Deus. Nos falta Deus para verdadeiramente, nessa condição, tendo Deus, com profundidade, com realidade, se as coisas ficarem ruins, como parecem que vão ficar, não é? Nós não vamos ter medo de nos manter em Jesus. Então, o Senhor está segurando, não tem conseguido liberar, porque se Ele liberar o avivamento agora, nós vamos nos perder. Nós vamos, não é? Sem Deus, a gente já é metido assim. Imagina se Deus estiver conosco. E Deus, diz a palavra do Senhor, que Ele não revoga os seus dons. Amém? Por isso que a gente tem tanto problema com o diabo, porque ele ganhou tanto de Deus, que mesmo sendo removido da presença dele, ele ainda tem tanto poder e não tanta estratégia e tanta capacidade de nos colocar num canto e nos deter, de dominar um bairro onde a igreja está, dominar uma cidade onde a igreja está, dominar um país onde a igreja está, não é? Porque há um depósito nele e Deus não tirou, não é? Então Deus está segurando, porque a hora que Deus liberar o seu avivamento e o seu poder, Ele não vai remover isso, mas Ele não quer perder isso. Quantos sabem que já houveram avivamentos na história? Não é? Mas quantos percebem que os avivamentos começam e depois somem? Avivamento não é governado por Deus, não é liberação de Deus, mas Deus pega o que Ele tem e coloca sobre os homens. Quando é posto sobre os homens, nós homens nos embaraçamos com o poder e aí passa o avivamento e vira história. Os avivamentos que nós temos são história, referências para nós, não é, nos debruçarmos e observarmos como esse ou aquele começou a buscar a Deus num nível tal que, né, em dado momento, o Senhor liberou, e aí pessoas foram marcadas, salvas, cidades inteiras, nações inteiras foram sacudidas, mas chega um tempo onde os homens se embaraçam e Deus tem que parar, não é? Na verdade, Deus não para, não é? Os homens é que param de buscar, começam a confiar na força do braço, e é lógico, não é? O avivamento não pode permanecer nessas condições.
Então, agora não há mais tempo, Jesus já está vindo, aleluia. Então, o avivamento que está para se manifestar é o avivamento final. Deus não pode perder essa hora. Então, Ele está tentando nos fazer compreender melhor quem é Ele, qual o trabalho que Ele tem a fazer. Então, não é se Ele se dirigiu a essa mulher que não era nada, nem ninguém, não é um acaso, Ele está dizendo, sabe, eu estou procurando esse tipo de gente, não é, que sofre essa rejeição, que não tem lugar e que por causa disso vai entender que depende de mim para ficar de pé. Amém? Que sabe que se me deixar por um segundo, mesmo que hajam inúmeras ofertas, não é, de qualquer coisa, se faltar Deus, vai cair. Então ela não vai soltar, ela vai preferir morrer do que soltar o Senhor. Amém? Então, é por isso que ele está garimpando, e garimpando, e garimpando. Então, talvez você olhe para a sua história, e olhe e pense, mas parece que eu não estou conseguindo chegar. Parece que eu já estou andando com Deus há algum tempo. Você anda com Deus já há algum tempo ou não? Pois é, talvez já fosse para estar um pouco mais à frente naquilo que Deus já prometeu a você, mas veja, Deus precisa testar e a cada situação, Deus não precisa saber o que tem dentro de mim, nem dentro de você, mas eu e você precisamos sair, olhar para nós naquela situação, ver como reagimos e perceber, nossa, eu ainda estou muito longe, e então corre atrás de Deus para buscar um pouco mais, amém? Porque se a gente chega num lugar onde a gente acha que está pronto, então haverão prejuízos. Então Deus está esticando e esticando, não é? Porquanto desde a queda de Adão, que foi alguém que nasceu pronto, nasceu já executando a sua missão, não é? E que na primeira pressão caiu, não é? Então, desde então, Deus não usa mais ninguém sem primeiro pressionar, testar, apertar, não é? Para que verdadeiramente cada um experimente o seu crescimento. O apóstolo Paulo fala sobre desenvolver a nossa salvação. Salvação é posicional, amém? Quando você é salvo, a sua posição é posição de salvo, mas na realização, na chegada. Então, quando você crê em Jesus, sua posição é no lugar de governo com o Senhor, na salvação que Ele te deu. Mas você ainda não tem condição prática para estar neste lugar. Então, quando você lembra que um dia você levantou a sua mão e se entregou ao Senhor, você sabe que você olhou para a cruz e viu o poder do sangue, e o sangue te lavou, então você sabe que está justificado. Quem está justificado aqui? Essa é a realidade, amém? Mas você ainda não desenvolveu essa salvação. A sua alma não aprendeu a sujeitar-se ao Espírito em todo o tempo. Sua alma, minha alma, gosta de sujeitar-se à nossa estrutura antiga, a esse corpo que não se converte. Então, ao longo do caminho, o Senhor vai amadurecendo a nossa capacidade de discernir que é verdade o que Jesus disse. O Espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Então, Deus sabe que a carne não vai se converter, vai continuar fraca, mas a alma que está no meio disso tem que aprender a dedicar-se ao que o Espírito Santo que habita em nós ministra ao Espírito, e então sempre o Espírito está pronto, mas a carne está puxando. Mas essa caminhada com o Senhor faz com que a cada dia a gente vá aprendendo a dominar a carne e a se dedicar às coisas do Espírito. Isso então a posição que estava muito distante, a cada dia a gente vai sendo trazido para esse lugar. Amém? Quando Deus considerar que
o treinamento está bom. Ele pode olhar para mim e para você e considerar alguém que venceu, porque o céu é para os vencedores, amém? Ao que vencer é o que Jesus diz, não é? As igrejas da Ásia, que representam todas as igrejas. Então o Senhor diz para todas as igrejas, ao que vencer. Ele quer uma igreja de vencedores, de gente que sai de um lugar como dessa mulher, não é, que era uma rejeitada sem futuro, né? Uma vida torta e confusa, e ele para se dedicar a ela. Um pouco antes, eles estavam discutindo quem que era o bambambam, se era o João ou se era Jesus. E aí Jesus simplesmente falou, não é João nem sou eu. Não é? Como ele diz, bom só há um que é Deus. E vocês não estão me vendo como Deus. Então, se vocês disserem que eu sou bom, é uma visão corrompida. Então, ele saiu de fininho, largou todo mundo lá, não é? Então, um grupo grande de João, o grupo grande dele, ele não ficou nem com um, nem com o outro. Ele saiu e foi falar com essa mulher rejeitada, porque ele está procurando quem ele possa levantar e que possa confiar nele. Aleluia! Adoradores partem desse lugar, não é? Que eles aprendem que não é esse grupo ou aquele grupo, não é esse nome ou aquele nome, não é? A questão é o Senhor, aleluia. Então ele foi para falar com essa mulher, investir nessa mulher, e mulher, não é? Sempre falamos, tem a ver ou com a igreja ou com Israel, nesse caso, cabe muito bem para a igreja, não é? Que precisa vencer essa condição. Os judeus, não é? Eles não tinham, não se referiam, não é, aos samaritanos, quanto mais a uma mulher. Não é muito evidente, não é, que essa mulher se encaixa muito bem no lugar da igreja. Ela vai sair desse lugar tão embaixo para ser posta como uma boca de Deus aqui nessa situação. Então, você deve captar isso, não é? Para que o seu culto, a sua adoração, a sua oferta seja embasada nessas coisas. Quando levantamos o nome do Senhor, quando nos entregamos a Ele, é por reconhecer esse grande amor dEle por nós, esse trabalho dEle em nosso favor e esse desejo dEle de nos colocar num lugar onde, por causa da impossibilidade, então não há como, toda a glória vai ser colocada nele. Então, vendo todas essas coisas, você se entrega à adoração ao Todo-Poderoso. Amém? Então, já falamos de muitas coisas nas semanas anteriores, e desde a semana passada chegamos nesse versículo 10, onde como o Senhor está nesse diálogo, e a mulher está questionando sobre, não, mas eu estou numa condição superior à do Senhor, porque o Senhor não tem nada para pegar água, não tem condição, não vai rolar nada aqui, né? O senhor na verdade, em relação à água, eu tenho superioridade, mas aí Jesus começa a avançar nessa compreensão. Nós, na nossa pequenez, por vezes achamos que estamos fazendo alguma coisa para Ele, não é isso? Mas se a gente chegar mais perto e deixar Ele falar, logo vamos compreender que quem faz por nós é Ele, o tempo todo, amém? É por isso que Ele coloca essa palavra no versículo 10. Né? Então, para contextualizar, 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para eu beber? Isso aqui não se coaduna, não há a mínima condição. E então Jesus começa a quebrar toda a compreensão distorcida dela, como Ele está fazendo conosco. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe pediria e Ele lhe daria da água viva. Aleluia! Então, pedir com entendimento e pedir com compreensão parte
de reconhecer quem é o Senhor e o que Ele tem feito. Por isso Jesus começa dizendo, se você conhecesse o dom de Deus. Semana passada nós reconhecemos que dom é o que mesmo? É o quê? Certo. Então ele está dizendo, se você reconhecesse, entendesse o que Deus tem te dado, o que Ele providencia, não é? Se você entendesse isso, você pediria corretamente. Então, essa mulher ia, não é, todos os dias, ou na frequência necessária para obter água, não é, a esse poço, porque a gente já comentou, não é, o próprio texto relata que é o poço que, a princípio, Jacó mesmo havia cavado nos seus dias. Então, esse é um antepassado, não é, ilustre desse povo. Então, a consideração é, esse poço não é comum, tem algo de especial nele. Nosso pai Jacó é que o cavou. Então, haviam certos filetes de água antes de chegar no poço de Jacó, né? Mas eles preferiam ir até o poço. Então, essa mulher, mesmo sofrendo essa rejeição, ela achou um horário onde tinha menos movimento para evitar a rejeição, mas ela queria estar nesse poço, não é? Então, ela acreditava que aquela água daquele poço poderia providenciar algo especial para ela mesma, para sua casa, para sua história. Então, é por isso que Jesus destaca, ele sabia, você está buscando algo, não é? Aqui nesse poço, você acha que ele pode te dar, não é? Mas se você soubesse quem é que verdadeiramente te dá, se você conhecesse o dom de Deus, e nós falamos na semana passada da primeira coisa que reconhecemos como sendo dom de Deus, a vida que nós temos, amém? A história que nós vivemos, a família que nascemos, não é? A escola onde a gente estudou, o bairro que a gente morou, as pessoas que a gente conheceu, todas essas coisas, tudo que construiu a nossa vida foi presente de Deus. Foi importante para nós pensarmos nisso, por quê? Porque uma das coisas que nos fazem viver rejeição é olhar para a nossa vida e encontrar apenas prejuízos. E nos prejuízos nós não encontramos nada de bom. Mas a gente já aprendeu, a gente já tem conhecido a palavra de Deus, ou não? A gente conhece a palavra de Deus, não conhece? E ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Então Deus é capaz de, não é? Porque Ele sabe que a gente vai se render a Ele. Então, Ele não começa a trabalhar na nossa vida quando a gente começa a reconhecer-Ele e a frequentar uma reunião. Na hora que a gente sai do céu, Ele conversa conosco. Não disse Ele para o profeta, antes que você saísse da madre, não é? Eu te conheci, ou seja, não é? Ele não precisa de uma estrutura óssea e uma estrutura de carne, não é? Para receber uma alma e receber um espírito e se tornar uma alma vivente. Ele conhece todos antes que sejam. Amém? Agora, o problema é que quando a gente chega aqui nesse mundo, não é? Por causa do pecado, a nossa história que se antecede à estrutura da vida natural, ela é perdida. Nós precisamos, não é, de Jesus para nos reconectar. Por que você, quando encontra o seu propósito, fica tão satisfeito? Porque essa era a sua história. Deus te enviou para fazer isso, amém? Só que o pecado corrompeu o nosso entendimento. E a gente simplesmente acha que não sabe nada de Deus, nem conhece Deus, mas Deus tem uma história para nós, maravilhosa. Então, Ele está trabalhando conosco ao longo da história, e nos preparando para, não é, ser quem nós temos que ser. Então, ter nascido naquela família, ter crescido com aqueles irmãos, ou sem nenhum irmão, não é? Ter estudado naquela escola, ou não ter estudado naquele lugar, ou não ter morado ali, ou ter morado ali. Todas estas coisas estão trabalhando para sermos quem temos que ser. Por isso que o primeiro dom que nós
louvamos e engrandecemos a Deus, porque Jesus disse, se você conhecesse o dom de Deus, nós já conhecemos esse dom, a vida que temos veio do Senhor nosso Deus, aleluia, e nós não temos mais problemas de crise com a nossa história, porque nós celebramos ao Senhor, adorando o seu nome, louvando ao Altíssimo. Obrigado, Senhor, pela minha história, obrigado pelos meus pais, pelos meus irmãos, pela escola que eu estudei, que eu não gostava, por tudo que aconteceu ao longo do caminho, porque tudo cooperou para o bem. Amém? Deus é poderoso para isso. Agora, quando a história prossegue, para nós que não crescemos, já sendo alimentados pela palavra, cuidado por pais que conheciam o Senhor e essas coisas todas, espero que talvez alguém tenha tido esse privilégio, eu não tive, não é? Além da vida como um todo ter sido nos dada, conhecer dom de Deus, presente de Deus, foi que ao longo do caminho, o Espírito Santo, de alguma maneira, conseguiu entrar na minha história, na sua, no meu caminho, no seu, e usou um pregador, um evangelista, um folheto, alguma coisa, nos chegou sobre o reino de Deus. E o Espírito Santo, o poderoso, mexeu conosco e nos convenceu. Isso aí é verdade. Você nasceu para se encontrar com esse Salvador e a partir disso você vai conhecer a eternidade para a glória do Deus eterno. Aleluia! Estamos conhecendo dons que o Senhor nos tem dado. O dom da vida, o dom da salvação. E quanto custou essa coisa? Aleluia! Quem aqui era rebelde ao Senhor? Não é? Deus tinha a condição de nos julgar e condenar de maneira plenamente justa. Porquanto, a gente simplesmente virou as costas para Deus e por algumas vezes eu simplesmente ignorei qualquer esforço do Senhor para me levar ao reino. Na minha rua tinha uma igreja, Os crentes passavam na frente da minha casa todo dia. Aí passou um tempo, minha mãe se converteu, E 3 anos antes de mim, e como eu fiquei irritado com essa coisa da minha mãe ir para a igreja, Deus poderia verdadeiramente dar um fim, pelas rejeições ao que Jesus fez, porquanto o custo para a minha salvação, para a sua salvação, é algo que a gente simplesmente não sabe medir. A Bíblia pergunta qual é o valor, quanto custa uma alma, Você poderia pagar por uma alma, seus recursos se infindariam antes que você chegasse lá, é o que diz a palavra de Deus. Ou seja, uma alma tem um custo absurdo que a gente não consegue pagar pela nossa alma para sair da perdição. Deus considerou que o valor da nossa vida era o valor da vida dele. Ele falou, sabe quanto se paga por uma vida? O meu valor, a minha vida, é isso que eu pago por uma vida. E se esse é o valor, e se ele quer salvar, o único jeito era se ele mesmo fosse a moeda, ele mesmo fosse a entrega. Então, ser grato por esse dom da salvação, não é assim, obrigado Senhor, porque agora eu estou salvo. É pensar no coração de Deus, que conhece as coisas antecipadamente. Não é que chegou uma situação em que não sei quanto tempo Adão viveu sem pecar.
e que no dia que ele pecou, Deus botou a mão na cabeça e falou, e agora, o que eu vou fazer? Não, antes de decidir criar todas as coisas, Deus conheceu toda a história, e mesmo olhando por toda a história, e enxergando que para expressar amor pelo homem, ele teria que dar liberdade ao homem, ele viu isso, viu que ia ter que dar liberdade para expressar amor, e também viu que ao dar liberdade ao homem, o homem ia escolher errado, e ia ir para longe dele, e o fato de dar liberdade ao homem, e o homem escolher errado, o levaria a ter que trabalhar para trazer de volta esse homem, e a única maneira de trazer de volta esse homem, seria pagar pela vida dele, ainda que ele fosse Deus, e tivesse poder para estalar os dedos e trazer todos os homens de volta para ele, ele jamais age fora da justiça. Ele sabia que os seus inimigos diriam, isso aí não é justo. O Senhor disse que a alma que pecar, esta morrerá. Essa humanidade é toda pecadora. Então Deus viu tudo isso e mesmo assim escolheu criar a mim e a você e nos dar liberdade, porque Ele verdadeiramente nos ama e tem prazer em pagar por mim e por você. Aleluia! E a gente consegue prestar cultos miseráveis a Deus. A gente consegue não acessar a palavra de Deus. A gente consegue não buscar a Deus. A gente consegue. Normalmente a gente faz isso porque mesmo? Porque a gente diz, não, a coisa está tão difícil, Deus deve ter se esquecido de mim, Ele me abandonou. Deus não pode estar comigo, não é possível. Não é? Porque, Deus, olha só o que aconteceu, olha essa situação, olha assim, olha assado. Não é? Quem já pensou assim, já agiu assim? Não, isso foi só eu, né? Mas nessa história que Deus viu, não é? Ele enxergou de antemão e preparou toda essa salvação. Ele viu que seria necessário a vida dele pela vida dos pecadores e que nessa condição ele teria que vir e veio na pessoa do filho, mas que quando o filho que já foi traído por um amigo, estava sendo rejeitado pelos seus irmãos judeus, não é? Estava sendo traído por gente que disse que daria vida por ele, gente que andou com ele, não é? Aqueles dias em que ele supriu, que ele atendeu, que ele ensinou, que ele equipou, eram seus amigos, que naquela hora foi se aproximando, ele chamou os mais próximos para orar com ele, e eles não conseguiram permanecer, não suportaram a pressão e desmaiaram de sono, não é? Então, Jesus estava sendo rejeitado e perseguido e pressionado por todos, mas, bem, pelo menos aquele que disse, esse aí é o meu filho amado, em quem eu me alegro, pelo menos esse vai ficar comigo, mas você sabe, não é? Quando Jesus está pendurado na cruz, então Deus o Pai tem que, porque o meu pecado e o seu pecado estão sobre ele, não é? Então Deus é santo, então Deus não podia estar com ele, então o próprio Pai lhe voltou as costas. É por isso que Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? E as pessoas dizem, mas por que Jesus não sabia de todas essas coisas? Como é que por que ele diz isso? Ele não é Jesus? Sim, mas Jesus na terra era igualzinho a mim e a você. O que você acha se você e eu ainda não morremos? Quantos estão vivos aqui? Aleluia, você não morreu ainda, né? Glória a Deus. Mas você já percebeu dias em que você está muito frágil, e que você tem a sensação que, acho que eu não vou passar dessa, você já teve experiência assim, não? Quando isso acontece, você já fica meio assim agoniado, porque você começa a perceber a sombra da morte próxima. E não é a morte ainda, mas você está sentindo, você fica meio inseguro. Sabe, eu e você estamos salvos, quantos estão salvos aqui? Então, a morte para mim e para você não deve causar nenhum impacto negativo, mas causa, mas não deveria causar, porque a gente sabe que a gente passou da morte para a vida,
quando o nosso corpo desligar, a gente tem nosso espírito levado para a presença da glória imediatamente, amém? Mas como a gente não conhece isso, não é? Porque a gente não foi feito para morrer. Quantos sabem, nós fomos feitos para viver para sempre. Então, a morte é uma coisa que a gente não consegue entender. Então, quando ela se aproxima, não é, com a intenção de nos levar para baixo, o Senhor precisa nos escoltar e levar para cima. Mas esse movimento sempre traz desconforto. Isso estando nós salvos. Mas aquele Jesus lá na cruz não está salvo. Ele é o homem pecador. Quem que é aquele Jesus na cruz? É o homem pecador, por isso que o Pai virou as costas para ele. Não é? Aquele é um homem pecador, e se eu e você salvos, ainda não vamos morrer, não estamos morrendo, mas sentimos essa sensação ruim quando a morte está por perto. Você imaginou o que Jesus, o homem, estava sentindo quando todos aqueles demônios estavam lá? Não era qualquer morte, era a morte do servo de Deus que mais tinha dado trabalho para as trevas. Vieram todos estavam lá, né? Quando o Davi narra a cena, ele diz que os touros de Bazã estão lá, não é? Que os cães estão lá, ou seja, as trevas estão lá assistindo aquilo e pressionando, porque todo o pecado da humanidade está naquela cruz. Você pode imaginar o que Jesus está sentindo ali? Por isso é que o único suporte de luz que ele tinha era o Pai. Mas quando todo o pecado está, porque todos já tinham abandonado Jesus, o único suporte era o Pai, mas então o único fio de apoio que tinha, que era a luz que vinha da glória, então desaparece. Lembra que houve trevas durante o horário da crucificação, porque o Pai se afastou e o Filho ficou pendurado naquela cruz. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isso foi visto antes que tudo viesse à existência. E mesmo assim, Deus, porque ama a mim e ama você, então o Pai, o Filho e o Espírito disseram: vamos fazer. Amém? E a história correu e já passou essas coisas, mas eles viram antes de acontecer. Então, Deus virou as costas para Jesus para salvar a mim e a você. Amém? Por que ele fez isso? Porque nunca mais ele vai virar as costas para um filho. Se você é filho, se você é filha, então nesse dia em que você entra em crise, não é? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Deus me abandonou. Você imaginou o que Deus pensa quando a gente fala isso? Quando ele voltou as costas para o filho que não tinha pecado, que sofreu absurdamente e foi cravado naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter para sempre o rosto do Senhor sobre nós. Quando nós terminamos os nossos encontros, nós nos lembramos da bênção que Deus disse para Moisés: fala para Arão abençoar o povo com esta bênção, não é? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Deus vivo diz: quando essa bênção for liberada, eu mesmo virei e abençoarei o povo. Deus quer colocar o seu rosto sobre o seu povo, mas por causa do pecado, isso é uma coisa difícil. Então vem Jesus com o seu sangue, nos lava, não é? Deus voltou as costas, tirou o rosto de sobre Jesus, para nunca mais tirar o rosto de mim e de você. Amém? Aleluia! Então, Jesus pergunta: se você conhecesse o dom de Deus. Nessa noite, então, nós estamos nos lembrando disso. O precioso dom da salvação. Se eu conheço esse dom da vida que Ele me deu,
mas essa vida foi corrompida pelo pecado. Então ele não parou me dando apenas a vida, ele continuou me doando e me doou o seu próprio filho. A salvação é o Filho do Deus eterno, essa é a salvação. Ele não nos deu uma religião, ele nos deu uma pessoa, a pessoa dele nos foi dada. É por isso que nós podemos saber, mesmo que a gente sinta, e aí as trevas se aproximam e dizem, é mesmo? Para que você fica falando glória a Deus, aleluia? Você vai lá naquele predinho, não é? Fica lá fazendo umas rezas, umas cantorinhas, uns negócios. Não tem sentido nada daquilo. Veja, agora você está aqui, né? Nesse seu quarto, ou nesse seu banheiro, ou nesse seu trabalho, ou nessa rua, ou no seu carro, ou no trânsito, ou não sei o que lá. Cadê ele? Deixou você aí, ó. E aí, as crises vêm, né? Aí chora, aí entra em depressão, aí... Mas a gente está lembrando. A gente sabe qual é o dom de Deus. O dom da salvação também nos foi dada. E se num dia mau a minha fé balança e eu não consigo ver a presença, sentir, experimentar, a fé não precisa nem ver, nem sentir. A fé apenas sabe. Aleluia! Porque a fé está embasada na palavra e a palavra garante: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Então não importa, todo dia ele está, é verdade isso, é realidade isso. Aleluia, bendito seja o Senhor. Pois nós sabemos, ele é a salvação de Deus para nós. Bendito seja o Cordeiro de Deus que nos tem resgatado. Então, quando a gente pensar em fazer isso outra vez, a gente vai mudar imediatamente a cabeça. Porque isso deve ser uma ofensa gigante para o nosso Deus e Pai, que fez tudo isso justamente. Eu vou virar as costas para o meu filho, para que nunca eu tenha que virar as costas para você. Então vamos ficar em Cristo, vamos ficar em Jesus, vamos ficar na salvação e conhecer ainda mais. Então, da próxima vez que você ler sua Bíblia, você vai prestar atenção na salvação que Deus te deu e você vai ser um daqueles que conhece o dom de Deus. Eu conheço a vida que Ele me deu e eu conheço a salvação que Ele me deu. E esse é o caminho para eu pedir água para Ele. Aleluia! Jesus disse, se você soubesse, então você pediria. Então, se a gente entender o dom de Deus, a gente vai ter maior profundidade para pedir. Aleluia! Para pedir a água, porque essa água aqui pode ser tanta coisa, não é? Mas antes de pedir essa água, não é? A gente precisa entender qual é o dom de Deus. Então, estamos com esses dois dons por enquanto. A própria vida e a salvação. Vamos agradecer a Deus por essa salvação poderosa? Aleluia, vamos ficar de pé nessa hora, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor tem falado com você nessa noite, aleluia. Você se encontrou com Ele, né? Você veio à beira do poço buscar uma água qualquer, mas aí estava lá, Jesus sentado à beira do poço, aleluia. Você pensou que era um encontro qualquer, mas era um encontro especial. Jesus estava sentado, cansado, desgastado, mas ele sabia o que ele estava fazendo lá. Então, hoje, maravilhosamente, Jesus não está nem cansado, nem desgastado. Ele veio especialmente a essa reunião para nos ensinar sobre estas verdades, porque ele deseja nos dar, não é, dessa água. Ele está vendo que a gente anda meio seco e ele quer que a gente beba dessa água, mas ele primeiro está nos ensinando para que a gente possa aproveitar melhor dessa água. Ele começou nos pedindo água, no meio do diálogo a gente foi entendendo que na verdade não é ele quem precisa de água, somos eu e você. Então ele está nos ensinando um caminho, porque ele quer nos dar água. Aleluia! Aleluia! Senhor, obrigado, papai, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia e graça estendidos sobre nós nesta noite preciosa, onde mesmo que a gente não tenha força, o Senhor é a nossa força.
O Senhor é a graça estendida sobre nós. O Senhor é a vida, Senhor, que tem nos sustentado. Nós nunca tivemos, Senhor, que fabricar oxigênio para nós respirarmos. Nós nunca tivemos, Senhor, que produzir as moléculas que formaram os alimentos que nós comemos até hoje e trouxeram energia para nós. Senhor, a gente não morreu nem asfixiado, nem morreu de fome. Senhor, ao longo da nossa história, Deus poderoso, todos os dias, o sol operou sem que a gente tivesse que enviar nada para ele. O Senhor nos deu tudo o que é necessário. Se fôssemos colocar nessa oração tudo o que o Senhor fez por nós para manter a nossa vida até aqui, nós não iríamos parar de falar de tudo que o Senhor tem providenciado para nós. Por isso te louvamos pelo dom da vida. Continuamos nos lembrando da nossa história e olhando como, Senhor, quantas coisas cooperaram para o nosso bem. Houveram dias tão difíceis, dias de tão profunda dor, mas hoje, olhando para trás, a gente entende que o Senhor esteve trabalhando para nos fazer mais fortes. Deus, obrigado pela vida. Obrigado pelo dom da vida. Ela está operando em nós. A gente não sabe nem procurar, Senhor, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, onde que a vida está instalada, mas a gente percebe que a gente está com vida em nós mesmos, cada um tem vida em si mesmo, o Senhor pôs vida em nós. É por isso que nós chegamos até aqui, Senhor. E se isso não fosse suficiente, a gente pegou essa vida e levou para os vícios, levou para as loucuras da vida. Senhor, a gente usou essa vida para te desprezar, para te rejeitar, para te ignorar. Com a nossa boca a gente falou tanta coisa contra o Senhor. Olhamos para o que não deveríamos olhar. A gente fez tanta coisa com a vida que o Senhor nos deu. Usamos a nossa inteligência, Senhor, para o que era maligno. O Senhor nos deu um cérebro. O Senhor nos deu a capacidade de conjecturar, construir coisas, projetar. Deus, a nossa vida poderia revelar a tua glória, mas a gente trabalhou contra o Senhor. Então, a gente poderia ter sido sentenciado à morte há muito tempo. E é certo que quando a gente olha para a nossa história, a gente percebe muitas vezes que Satanás teve planos de nos matar, mas o nosso Deus, aleluia, aquele mesmo que a gente desprezava, aquele mesmo que a gente ignorava, aquele mesmo de quem a gente não queria ouvir, ele nos cercou com alegres cânticos de livramento. Levantou pessoas para orar por nós. Levantou pessoas para nos entregar um folheto, falar da palavra, e nós as rejeitamos, jogamos o folheto fora. Ah, meu Deus, como nós poderíamos ter sido destruídos. Mas o teu amor estava ordenado sobre a nossa vida. Pois o Senhor tinha feito algo grande desde a eternidade, pois a tua palavra diz que o Cordeiro foi entregue antes da fundação do mundo. Ei, que Deus maravilhoso é esse! Aleluia! Oh, aleluia! Um dos teus nomes é Jeová é salvação. Aleluia! Aleluia! Por causa disso, o Deus que nos deu vida, que estava nos guardando ao longo da história, moveu-se de tal maneira que de alguma forma todas as nossas resistências e barreiras caíram por terra, e então o Espírito Santo, aleluia, nos fez saber: você só precisa de uma coisa, você precisa de Deus, e o caminho, a verdade e a vida para Deus é Jesus o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele é a salvação que o Pai preparou para você. Aleluia! Senhor, hoje queremos te louvar e te agradecer por esse dom maravilhosíssimo, o próprio Filho de Deus. Ele é a salvação do eterno que nos foi dada a nós. Aleluia! Obrigado, Deus de amor, por esse dom preciosíssimo
temos vida e temos salvação. Esse é o presente de Deus para nós. Oh, aleluia! Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus Cristo venceu por nós. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Sim, ele venceu. Ele disse lá na cruz, depois de ter sido preso injustamente, esbofeteado, espancado, julgado injustamente, então açoitado, coroado com espinhos, carregado o madeiro, lançado sobre aquele madeiro, levantado naquele madeiro, exposto ali nu, em vergonha e humilhação e desprezo, abandonado por todos, inclusive pelo Pai. Ele declarou: está consumado. Eu vim para fazer isso, eu vim para salvá-los, eu vim para libertá-los, e os demônios não puderam impedir que eu fizesse essa obra. Ele é a salvação de Deus. Ele é a salvação de Deus. Oh, maravilhoso Senhor! Quão bendito é esse Deus que nós levantamos aqui com louvor, com adoração. Não há ninguém como tu, Senhor. Não há ninguém como tu, Senhor. Ei, não há um nome maior. Não há. Cordeiro digno, Cordeiro justo, Cordeiro verdadeiro, não há nenhum outro, é Ele quem é, não há nenhum outro, Ele é a nossa salvação. Bendizemos o teu nome glorioso, Jesus. Levantamos o teu nome glorioso, Jesus. Essa é a nossa riqueza. Esse é o nosso tesouro, esse é o nosso prazer, Jesus, porque o Pai nos deu o Filho para nossa salvação. Aleluia! Sim, o Senhor nosso Deus salva, e nesta noite nós estamos celebrando esse dom precioso, o dom da salvação em Jesus. Celebramos a tua vitória. Naquele dia o Pai teve que virar as costas, aleluia, mas nunca mais isso vai ocorrer. Agora o Filho se levantou dentre os mortos e está à destra do Pai, é nosso sumo sacerdote, e nós celebramos salvação nele. Oh Jesus glorioso, oh Jesus bendito, amado meu, sim, Senhor, Tu és vencedor sobre a nossa vida, Tu és vencedor sobre essa casa, Tu és vencedor sobre esse bairro, Tu és a salvação desse bairro, Tu és a salvação dessa cidade. Esse dom não é apenas meu, não é apenas nosso, esse é o dom de Deus para esse bairro, esse é o dom de Deus para essa cidade, esse é o dom de Deus para essa nação, esse é o dom de Deus para as nações da terra. Ele quer salvar, Ele quer salvar, Ele quer salvar, Ele quer salvar. Oh, aleluia! Quão bendito é o seu nome! Quão bendito é o seu nome! Senhor, a igreja, Senhor, que ainda estava frágil à beira do poço, está começando a atender, está começando a aprender, e nós anunciamos isso, Senhor, aleluia! Haverá um poderoso encontro, Senhor, dos filhos e das filhas,
como esse Jesus que tem água para dar, para anunciar a salvação com verdade. Não será uma religião, não será um bando de regras, não, será um encontro verdadeiro com a salvação em pessoa, com a salvação em pessoa, com a salvação em pessoa. Oh Jesus, oh Jesus, ninguém é como o Senhor. Cordeiro digno, Cordeiro Santo, amamos o Senhor. Obrigado, porque o teu rosto continua brilhando sobre nós. Essa é a luz sobre a nossa vida, o rosto do Senhor sobre a nossa vida, que nunca, jamais será virado, vai continuar brilhando sobre nós. Já foi voltado contra Jesus, agora o Deus eterno nunca mais voltará as costas. Aleluia. Nós vamos sair daqui nesta noite com o coração cheio de louvor e de adoração, celebrando o grande eu sou, celebrando, aleluia, Yeshua, o Senhor é salvação. É isso que significa o seu nome. Ele é a salvação. Aleluia, aleluia. É por isso que vamos prevalecer nesta batalha, porque Ele nunca nos deixa só. Quando as trevas crescem e avançam, eles têm que olhar e ver que o semblante da glória do Deus eterno está sobre nós. Então não vamos parar de adorar, não vamos parar de levantar o seu nome. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então, aleluia, aproveite que o semblante dele acompanha você em todo o tempo. E lá na sua casa, no seu trabalho, onde você estuda, por onde você vai, aleluia, lembre-se de declarar: não há ninguém como ele. Ele é o Cordeiro Santo e o Cordeiro Digno. Ele é a nossa salvação, o grande dom que o Pai nos deu. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, papai. Te adoramos, porque a unção vem sobre nós. Receba o óleo sobre a sua cabeça, a unção de Deus. Aleluia, porque você foi salvo. Aleluia, há uma unção sobre a sua cabeça. Você foi comprado com o sangue do Cordeiro de Deus. Você é propriedade exclusiva do Eterno. Então a carga que esse tempo lança sobre mim e sobre você não pode permanecer quando a unção é derramada. Então Ele quer te liberar daqui nesta noite, debaixo da unção do Deus Eterno. Que o óleo seja sobre você. O Senhor te tem ungido para que você apregoe essa salvação por onde você for. Bendito Deus. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado por tua presença. Obrigado por nos permitir adorar. Obrigado por nos permitir, Senhor, levantar o teu nome. Nós que somos tão pequeninos, mas o Senhor, aleluia, recebe nosso louvor e a nossa adoração. Bendito seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça o seu rosto de glória resplandecer sobre a tua vida e te dê a paz que excede todo entendimento. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um de vós. Como servo e testemunha do Senhor, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos nós dizemos: eu creio e recebo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bendito seja o Deus eterno, o Rei da glória. Te amo, Senhor. Obrigado por tua salvação. Tu és digno, santo, poderoso. Aleluia. Vai na paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Grande.